que tem uma característica muito importante, que é do domínio delas ser sempre real. Então, uma função polinomial tem essa característica. E tem dois exemplos que são os primeiros que a gente vai trabalhar especificamente na aula de hoje, relembrando, que é uma função que a gente chama função linear, tem o nome função afim também. Função linear ou função de primeiro grau. E esse A aqui é diferente de zero. Esse A está multiplicando o x. Observe que o x é variável, o A e o B são números reais, são constantes reais. Na função quadrática, a gente tem A, B e C. E o x é a variável. Então, essas duas aqui são as caras das funções que mais aparecem em cálculo 1. Função linear e função quadrática. Tem várias outras, mas essas são as que são muito recorrentes. Então, quando a gente olha para elas, a gente já tem que ter uma ideia do gráfico, como é o comportamento, o que acontece. Então, por isso que a gente vai priorizar, estudar um pouquinho mais esses dois tipos de função aqui. Talvez para alguns isso seja bem repetitivo, porque isso é um conteúdo já meio, vou colocar assim, batido, tá? Então, se vocês observarem, note que essas funções aqui são obtidas apenas com produto e soma de números reais. Está escrito isso aqui, ó. É obtido apenas com produto e soma de números reais. Operações que não apresentam restrições. Então, naquele exemplo anterior que eu coloquei, que tinha 1 sobre x, eu não podia dividir por zero. Que tinha raiz quadrada, eu não podia calcular a raiz quadrada de número negativo. Mas aqui a gente está multiplicando, ó. Pegue o número A e multiplique por x, é um produto. Eu posso multiplicar quaisquer dois números reais. E somar com o terceiro número B. Esse número B pode até negativo, né? Eu somo com menos 3, tudo bem. Aqui embaixo também, ó, é x vezes A, é um produto de três números, somado com B vezes x, somado com C. Então, essas operações aqui que a gente está fazendo, tanto na função de primeiro grau quanto na de segundo grau, não tem restrições. Então, isso aqui, ó, não apresentam restrições. Então, o domínio sempre é reais para esse tipo de função. O que significa o domínio ser reais? Na hora que eu falar de gráfico, o desenho aparece em cima de todo o conjunto dos reais. Então, não tem bolinha aberta que aquele ponto saiu, tá? O desenho acontece em cima de todos os reais. E aí, essas funções, a gente pode... Essa função aqui é de grau 1. Por que ela é de grau 1? Porque ela tem expoente 1 aqui, ó. Esse número que está aqui, ó, x elevado a 1. Aqui é x ao quadrado, então essa aqui é de grau 2, essa aqui é de grau 1. E o que seria um polinômio de grau n? Um polinômio de grau n. Com esse mesmo raciocínio aqui, a gente poderia pensar num polinômio de grau 3, que seria x ao cubo, x ao quadrado, x. Um polinômio de grau n seria isso aqui. Vê se vocês já reconhecem isso aqui. Só um minutinho. Então, se vocês virem, aqui em cima no terceiro grau, quando a gente colocou aqui, ó, você coloca ax3 mais bx ao quadrado mais cx mais d. Então, aqui eu tenho 4 coeficientes aqui, A, B, C, D, números reais. Quando eu penso num grau n, meu grau n poderia ser 50. Então, esses números aqui, A, B, C, D, não poderia colocar como letras distintas do alfabeto, porque poderia não ter mais, né? Se fosse 50, por exemplo, não tem 50 letras diferentes no nosso alfabeto, até 26 no máximo. Então, a gente precisa de um contador. Esse AN aqui é um índice que conta, ó. AN, AN-1, A2, A1, A0, são coeficientes, então são números AN. O que é o AN? É como se fosse o A lá do X, a X mais B. O que é o A0? O A0 é o termo independente aqui em cima, ó. O A0, no caso do polinômio de terceiro grau, seria o D. No caso do polinômio de segundo grau, no segundo grau é esse C. No caso do primeiro grau é esse B. É o termo independente, tá vendo que aqui não está multiplicando o X? Então, esse A0 que aparece aqui, ó, é o que não está multiplicando o X. É o que a gente chama de termo independente, não depende da variável X.
Esse aqui é o termo de grau 1, então aqui é o A1 que multiplica x. Então, esse é um polinômio. Agora, qual a característica mais importante? Números reais que estão só multiplicados e somados. Então, esse n aqui, ó, esse expoente do n, ele não pode ser meio, não pode ser negativo, não pode ser -1. Ele tem que ser sempre inteiro positivo. Que aí, esse n é o grau do polinômio. Quando eu vier aqui falar assim, ó, um p de x igual a x5. Então, eu estou querendo que o grau seja 5, então esse tem que ser o maior. Quais que tem que ser os outros aqui? Pode ter x4 ou não ter. Pode ter só o x2 mais x menos 1. Isso aqui é um polinômio de grau 5. Ah, pode ter o número 3 multiplicando, o número 2, o número menos 4, o número... Tá? Então, o que interessa aqui é que quando a gente olha para o maior grau aqui, a gente sempre coloca um polinômio o maior grau primeiro. Então, o maior grau é 5, depois os outros vão ser decrescentes. Então, quem está multiplicando o x4 aqui? Quem seria o meu A4, se eu fosse olhar? Seria 0, porque é 0x4 mais 0x3 mais 2x2. Então, o meu A2 é 2, ó. O meu A1 está sendo 1. E o meu A0 está sendo -1. Então, o que interessa muito no polinômio é que o grau n aqui tem que ser inteiro não negativo. Esse último aqui é x elevado a 0, por isso que a gente fala não negativo. Ó, tem expoente 0, mas não tem expoente nenhum negativo. Então, a gente obtém polinômios só com soma e multiplicação de termos. Então, todo polinômio tem domínio reais. Todo polinômio tem domínio reais. Então, eu trouxe aqui algumas questões. Tá vendo? Ó? Destaque, é x vezes x vezes x, n vezes. Quais dessas funções aqui, então, são polinômios? 3 exemplos. Pode ser nenhum deles, pode ser os 3, tá? Então, um minutinho para cada um pensar. Falar assim, essa é por causa disso, essa não é por causa disso. E ponto. Ok? Um minutinho para vocês pensarem, não precisa responder. Então, essa primeira é sim ou não? É um polinômio? Agora estou perguntando mesmo. Se alguém puder responder, eu agradeço. Não. Não? Por que essa aqui não é um polinômio? Porque tá menos o x ali tá em meio, você falou para não... O expoente está fracionário, não tá? Se o expoente está fracionário, vai ter restrição de domínio. Isso não é polinômio. Ok? Então, não é um polinômio porque o expoente ficou meio. Exatamente, esse é o argumento. Essa segunda é um polinômio? Acredito que não. Por quê? Também não. Porque o último x aí, o expoente dele é -1. O expoente aqui está negativo, não tá? Então, também não é. Então, nem o de cima, nem o de baixo. Obrigada. E o último é um polinômio? Isso eu acho que é. Eu acho que sim. E esse raiz de 2, não tem problema, não? Não, isso é referente ao número real. Exatamente. Viu, gente? Olha, tem divisão aqui, 4/3, mas esse 3 aqui, ó, 4/3 é número. O raiz de 2 é número, π é número. O que interessa é que todos os valores de x, que é a variável do exercício é x, está com o expoente inteiro positivo. Então, aqui no caso é um polinômio de grau 5. X elevado à quinta, x ao quadrado, então, ó, o 0x3, 0x4, que tem aqui no meio, x ao quadrado, x menos 1, ok? Então, só o último é um polinômio. Então, é muito importante que a gente bata o olho e sabe, isso é polinômio ou isso não é polinômio. Ah, então, polinômio tem domínio reais, sempre. E aí, vamos estudar um pouquinho? Ah, então aqui, ó. Não é polinômio porque tem expoente fracionário, não é polinômio porque tem expoente negativo, é polinômio esse último. É polinômio porque os expoentes são inteiros não negativos. E esses números aqui não tem nenhum problema com eles. Agora, como fatorar um polinômio e escrever como termos de grau 1 ou grau 2? Então, primeiro a gente vai ter que estudar um pouquinho o grau 1 e o grau 2. Ó. Um polinômio de grau 1 é aquele que a gente chamou de P1 lá, ó, AX mais B. A gente não chamou de PN o polinômio de grau N? Então, P1 está sendo meu polinômio de grau 1. Ó. A gente usou essa nomenclatura aqui como f de x igual, então isso aqui é uma função de primeiro grau.
Grau 1 ou primeiro grau. Grau 2, x ao quadrado. Esse é o maior grau. Então, é um número que multiplica x, mais outro número que multiplica x ao quadrado. Então, esse a aqui, ó, ele tem que ser não nulo. Se ele fosse zero, isso aqui viraria de grau 1, vocês concordam? Ó, só tem x de grau 1, então, para ser de grau 2, o coeficiente tem que ser não nulo. Então, a gente tem algumas situações no de grau 1, a gente só tem esse jeito de fatorar. Fatorar é escrever como produto. Como é que eu fatoro o número 12? Fatore o número 12. Vocês lembram desse jeitinho que faz assim em matemática? Coloca essa barrinha, divide por 2, aqui vai dar 6, divide por 2, aqui vai dar 3, divide por 3, aqui vai dar 1. Então, como é que eu fatoro? É 2 vezes 2 vezes 3. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Então, a gente usa vezes pontinho, tá, gente? Não coloca aquele xzinho não, para não confundir com o x que aparece toda hora. Então, vocês não vão me ver escrevendo assim, 2 vezes 3. Essa nomenclatura a gente não usa em cálculo, porque esse x aqui confunde. Então, sempre vai usar pontinho para produto. Então, a gente não fatora escrevendo 12 como sendo 11 mais 1. Isso aqui não é fatorar, tá? Fatorar é escrever como produto. Isso aqui é escrever como soma. Então, fatorar é produto. Por que é tão importante escrever como produto? Porque a gente vai precisar estudar sinal. Quando a gente estuda sinal, a gente estuda, olha, eu sei que dois números multiplicados que são positivos, o produto fica positivo. Dois números negativos multiplicados, fica negativo. Agora, um número positivo, por exemplo, 4. E o número negativo, menos 3. Se eu multiplico, fica menos 12, beleza. Agora, se eu somo, fica positivo nesse caso, mas se fosse o contrário aqui, ficaria negativo, tá vendo? No produto não tem isso. Então, a gente sempre escreve como produto para estudar sinal. Então, uma coisa muito útil que a gente faz muito em matemática é escrever como funções mais fáceis. E aí, isso chama fatorar, produto de funções mais fáceis. Então, deixa eu apagar aqui. Então, quando a gente fala assim, ó, como fatorar um polinômio? A gente vai voltar nisso depois, em algum momento, mas fatorar é escrever como produto, ok? Por que aqui está escrito de grau 1 ou de grau 2 com delta negativo? É porque se tiver delta negativo, o que é delta? Todo mundo lembra o que é delta aqui, gente? Aquele b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui vocês já viram também, e eu acredito que muitas vezes, certo? Então, isso aqui, que é para a gente achar as raízes, se o delta for positivo, como é que a gente faz? Se for negativo, as raízes são complexas. Ou seja, não dá para fatorar. Então, a gente chama de quadrático irredutível. Então, eu estou indo para frente, voltando, tá? Então, assim, estou fazendo uma revisão, como eu disse, né? Então, isso está escrito aqui. Os 3 casos que a gente tem. Quais são os casos? Um quadrático irredutível, que é o nome que a gente usa quando a gente não consegue fatorar. Por quê? Porque as raízes são complexas. Isso aqui é o caso que as raízes são complexas. Raízes complexas não dá para a gente fatorar em R. O quadrado perfeito é quando a gente tem 2 raízes iguais, e aqui a gente tem 2 raízes distintas. Nesse caso aqui, a gente tem 2 raízes distintas quando o delta é positivo. Então, como é que a gente fatora? Olha só, a gente escreve, para eu fatorar isso aqui, a gente escreve o A que multiplica x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. R1 é uma raiz, ó, R1 é uma raiz, R2 é a outra. Raízes diferentes aqui que a gente está colocando. Então, A que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2. Esse é o jeito de fatorar quando a gente tem 2 raízes diferentes. Não esqueçam do A aqui na frente. Então, isso aqui vai aparecer, né? Isso já, né, na verdade, faz parte do conteúdo do trabalho que envolve cálculo 1 e GAF. Ok? Então, eu queria agora, falar disso com alguns exemplos. Opa, não abriu. Professora, só perguntar uma coisa. A gente vai ter esse material, não? Isso que eu estou projetando aqui? Uhum.
Posso mandar, não tinha pensado não, porque ele é bem abreviado, né? Naquele que eu falei que eu vou mandar, esse aqui tá muito mais rico, olha lá, ó. Com diagrama, com gráfico, explicando, tá? Entendi. Então, esse aqui é muito mais rico. Esse aqui é muito abreviado, que era só para nortear a aula de hoje mesmo, tá? Tá. Mas Beleza. se vocês quiserem, eu posso enviar, que não tem problema nenhum. Eu vou entupir a caixa de vocês cheia de coisa lá, né? Eu não consegui. Ah, consegui. Então, olha só. Quando a gente tem uma função, vou dar um exemplo bem prático agora, tá? Ixi, eu pulei algumas coisas que eu queria falar antes de função linear. Aqui, ó. Então, olha só. Uma função igual a essa aqui. Vou dar um exemplo. F de x igual a menos 2 x ao quadrado mais 12x menos 10. O que seria fatorar essa função? Isso aqui é uma função que a gente pode classificar como o que nesse material que eu dei da aula de hoje? Isso aqui é uma função de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, é um polinômio. O que é essa função? Vocês poderiam me dizer? Alguém lembra? Segundo grau. Segundo grau. O grau é 2, é o maior grau, é uma função de segundo grau. E é um polinômio. Por que é um polinômio? Porque os expoentes são inteiros. Para ser de segundo grau, tem que ser polinômio, viu, gente? Então, é um polinômio de grau 2. Aí a gente chama função de segundo grau. Se a gente chega nisso, a gente tem certeza que isso aqui é uma parábola. Eu acredito que isso não seja novo para ninguém. Alguém nunca viu parábola na vida? Não, todo mundo viu, né? Então, se eu vier para vocês e falar assim, olha, a gente pode colocar o menos 2 em evidência. Então, ficaria aqui x ao quadrado, menos 6x, mais 5. Isso é uma coisa que a gente usa muito, ó. Colocando menos 2 em evidência aqui, ó, se eu multiplicar usando a distributividade, ó, menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 6 dá o 12 positivo. 5 vezes menos 2 dá menos 10 que estava ali em cima. Então, é a mesma f que foi reescrita. A gente não mudou nada. Qual a vantagem disso? Se eu fosse achar raízes aqui em cima, olha quem que seria o meu delta. B ao quadrado, que é 12 ao quadrado. Ah, 144 menos, a conta vai ficar muito grande. Agora, se eu igualo a zero aqui e procuro as raízes aqui, ó, eu sei que um produto vai ser zero, menos 2 nunca é zero. Então, igualar a zero aqui é muito mais fácil com essa função aqui. Vocês concordam com isso? Então, coloque em evidência para diminuir conta. Isso é uma coisa que a gente usa muito, tá? Esses recursos de facilitar a conta, de alguma maneira. Então, achar raízes dessa função f aqui é igualar a zero, para poder fatorar, igual a gente viu lá. Escrever x menos uma raiz. Então, se a gente observar aqui, vocês saberiam quais são as raízes dessa função? Ah, professor, tem que achar o delta. É, a gente pode achar o delta sim. Mas essa aqui é uma função muito conhecida que, quando a gente olha assim, ó, aqui tá dando menos 6, aqui é 5 e tem 1. Então, se eu somar o menos 6 com 1 mais 5, só some os coeficientes. Aqui tem 1, não tem, gente? Ó, 1 menos 6 mais 5. Então, significa que se eu fizer x igual a 1 é raiz. Então, 1 é raiz. Então, professor, então eu já sei que um é raiz, quem que tem que ser a outra raiz? Aqui é o produto das raízes. Ah, nunca aprendi isso desse jeito. Então, vamos recuperar isso aí, tá, gente? Então, eu vou fazer a continha do delta e a gente vai ver que um vai ser raiz e a outra raiz vai ser 5. Mas a gente vai concluir isso agora primeiro com o delta, que é o jeito que a maioria das pessoas vai fazer primeiramente. Mas depois a gente vai querer treinar para fazer isso mais rápido. Então, ó, b ao quadrado, o b é menos 6. Menos 6 ao quadrado, o menos também está ao quadrado, então ele vai ficar positivo. Então, é 36. Menos 4 vezes o 1 que está aqui, então menos 4 vezes 5, menos 20. Então, isso deu menos 16. Ó, menos 16 nada, deu 16 positivo. Se tivesse dado menos 16, não teria raiz, viu, gente? Então, cadê o que eu quero? Não, não é isso.
Então, aqui é 16. 16. Achei o delta. Então, quem são as raízes? Eu vou chamar de R1, tá? Algumas pessoas chamam de X1, eu vou chamar de R1 só porque é o que está escrito naquele material. Então, aqui vai ficar, ó, menos, então essa é a primeira raiz. B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O R2 vai ser menos B, menos raiz de delta sobre 2A. O que a gente fez? Separou cada um deles, ó. Menos B mais raiz de delta, menos B menos raiz de delta. São duas. E o denominador sobre 2A aqui. Então, eu vou até fazer essa conta de cabeça, claro que dá para fazer, né? Que aqui vai ficar, ó, menos B. Quem que é menos B? Menos 6, 6. Mais raiz de delta. Raiz de 16 vale quanto, gente? Quanto é raiz de 16? 4. 4? Todo mundo concorda que é 4? Módulo de 4? Módulo de 4 é quanto? Módulo de 4 é 4 mesmo. Então, a resposta que você está me dando é 4. A minha pergunta é raiz de 16. Então, vou mudar o foco só um minutinho. Mais ou menos 4. Mais ou menos 4? Então, ó, quanto vale raiz de 16? 4 ou mais ou menos 4? Tem duas opções aí. Algumas pessoas responderam 4 e a outra respondeu mais ou menos 4. Qual que é a correta? Mais ou menos 4. Não, a raiz de 16 é 4, só que a resposta ali é mais ou menos 4. Se vocês virem, gente, raiz de 16, raiz é uma função. É uma função que está na calculadora. Se você colocar 16 e calcular raiz, não dá menos 4. Se vocês virem, o menos está do lado de fora. Então, raiz de 16 vale 4 mesmo, só 4. Ok? Então, raiz de 16 é 4. Então, por que confunde isso? Porque a gente tivesse escrito isso aqui, ó. Ah, quanto que dá z ao quadrado igual a 16? A solução disso é mais ou menos raiz de 16. Z igual a mais ou menos raiz de 16. Raiz de 16 só vale 4, mas a solução é positiva ou negativa, porque quando eu elevo ao quadrado, o menos desaparece. Ok? Então, raiz de 16 só vale 4. Então, quem respondeu isso correto com convicção aí, ótimo, tá? Então, aqui vai ficar mais 4 sobre 2A. O A é 1, isso aqui é 2. E quem confundiu, ótimo também, porque isso é um erro muito comum e é bom aparecer agora, tá? Então, aqui, ó, o R2 é muito importante que não tenham medo de participar, gente. Assim, não vou falar nada porque senão eu erro e aí fica feio. Se ninguém tivesse falado o menos 4, né, o mais ou menos, a gente não perceberia que ainda existe essa confusão muitas vezes. E quando que eu descubro essa confusão? Quando eu vou corrigir a avaliação, infelizmente. Aí, quer dizer, aí talvez seja tarde, né? Tarde, aspas. Deveria ser antes para poder não prejudicar ninguém. Então, aqui, ó. 6 menos 4 sobre 2A. O A é 1, tá, gente? Porque eu estou respondendo a essa aqui, ó. Estou fazendo essa aqui separado, ó, com A igual a 1. Então, aqui está dando 2 sobre 2 dá 1, que era aquela que a gente já tinha achado, e o R1 tinha dado 5, que é o 10 sobre 2, que dá 5. Como é que eu tenho certeza que eu acertei essas raízes? São 1 e 5 mesmo. Se eu substituir o 1 aqui, vai dar 0. Se eu substituir o 5, também vai dar 0. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes menos 6, menos 30. Somando esse último 5, então 25 menos 30 mais 5 dá 0. Então, ser raiz é descobrir o valor que satisfaz a essa equação aqui igual a 0. Equação é igualdade. Ok? Uma igualdade. Então, beleza. A gente tem as duas raízes. Então, agora eu quero fatorar esse polinômio aqui de cima, ó. F de x. Então, na próxima página, a gente vai vir e vai escrever, então, a fatoração. Então, a minha fatoração vai ficar assim, ó. F de x vai ser igual. A gente tinha essa função aqui, ó, menos 2x, só repetindo para não perder. Menos 10, perdão. E é menos 10, não 10. Menos 10. A gente achou que as raízes foram R1 igual a 5 e R2 igual a 1. Ah, professora, mas você tinha colocado 2 em evidência, mas a função inicial era essa. O que eu faço com esse R1 e R2 aqui para eu fatorar, então? Ó,
Se eu vier aqui e falar assim, ó, isso aqui é x menos 5, que multiplica x menos 1, se eu multiplicar essas duas, vai dar aquela função lá de cima, gente? O que vocês acham? Multiplique essas duas. Qual que vai dar? Vai dar, ó, usando a distributividade, vai dar x ao quadrado, menos 5x menos 1, menos 6x, menos com menos, mais. Tá vendo que não deu exatamente a que tá lá em cima? O que tá faltando? Nessa Multiplicar vermelha. pelo A. Multiplicar pelo A. Então, aqui tem que ser 2 vezes, tem que ser menos 2. Por isso que quando a gente colocou em evidência aqui, ó, esse menos 2 não pode ser esquecido. Ok? Esse menos 2 não pode ser esquecido. Então, a gente vem aqui, ó. Menos 2, então é A que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Essa é a regra de fatoração, quando eu tenho A, x2 mais bx, que a gente tinha visto aqui, ó. Quando eu coloquei aqui... Ai. Aqui, ó. Como é que fatora? A que multiplica x menos uma raiz, x menos outra raiz. Não esqueçam do A. Isso muda tudo. Viu, gente? Muda tudo. Então, se eu viesse para vocês... Oi, pode perguntar. O pensamento que você usou ali da distributiva com o 2 é o mesmo de ver que dá para dividir tudo por 2? Cuidado com esse dividir tudo por 2. Você viu que eu não dividi tudo por 2 no anterior? Ó. Não reparei não, achei que era a mesma coisa. Por isso até que eu perguntei. Pois é, uma coisa que confunde um pouquinho... Ai, cadê a página anterior aqui? Não tá vindo a página... Ah, veio. Se eu dividir tudo por 2, quando está igualado a zero, ó, está igualado a zero. Quando eu estou igual a zero, eu me referi à seguinte expressão, assim, ó, o menos 2 não é zero. Então, quando que isso aqui é zero? Só quando esse termo for zero. Ó, essa equação só é igual a zero quando isso aqui for zero, porque o menos 2 nunca é zero. Então, não é que eu dividi tudo, não. Então, assim, ó, um produto... Poderia dividir por zero quando está igual a zero? Poderia. Sua pergunta é ótima. E eu ia chegar nisso, mas eu não sabia, né, o jeito que eu ia introduzir, você introduziu para mim. Obrigada. Então, olha só. Quando está igualado a zero, esquece a F aqui, ó. Não estou usando a F, tá? Paguei a F. Está igualado a zero? Posso dividir por menos 2 os dois lados? Posso, esse lado é zero. Mas com a F ali, a F está ali, não tá, gente? Eu posso dividir por menos 2 e ignorar que tem uma igualdade com a F aqui? Se não tivesse igual a zero aqui, eu estou dividindo por 2, a F também, menos 2. Eu não poderia, isso muda a minha F. Então, o que nesse caso aqui, eu vou mudar só um pouquinho o exercício, ó. Vou falar assim, encontre, pra vocês pensarem mesmo, tá? Fala assim, ó, encontre um polinômio de grau 2, encontre um polinômio de grau 2, p de x de grau 2, com raízes 1 e 5. Qual é um polinômio que vocês podem me dizer que tem a raiz 1 e 5? Um polinômio fácil, com raízes 1 e 5. P de x igual a... O que você falou, aquele que a gente fez. X ao quadrado menos 6 mais 5. Pois é, mas eu não sei isso de cor ainda. Bastaria eu escrever isso aqui, não bastaria, gente? Por quê? O produto aqui, ó, isso aqui é um produto. 1 é raiz, então 1 menos 1 dá 0. 5 menos 5 dá 0. Por isso que as raízes são fundamentais para a gente fatorar, ó. As raízes são 1 e 5, então quando eu substituo 1, anulo esse primeiro termo, quando eu substituo 5, anulo esse. Então, consegui fatorar, achei um polinômio de grau 2. Encontre P de x de grau 2. Agora eu vou dizer assim, ó, vou mudar só meu enunciado um segundo. Encontre P de x e Q de x que tem essas raízes. Então, eu quero um outro com essas mesmas raízes. Me diga outro. Tem, gente? Tem outro? Tem? O que vocês acham?
É para pensar. Olha, não é só colocar um A? Quem que é A? Poderia ser um -3, por exemplo? Exatamente. Então, olha só. Eu quero mais um polinômio. Então, eu poderia ter colocado -3 aqui, igual ele sugeriu? Poderia. Ah, poderia também ter colocado 2? Poderia. Poderia ter colocado meio? Poderia. Poderia ter colocado 5? Então, eu consigo achar quantos polinômios com mesmas raízes? Infinitos. Basta eu mudar o coeficiente. Então, uma coisa muito importante, assim, eu estou achando um polinômio de grau 2, eu achei as raízes, acabou, eu consigo fazer o esboço. Não. Esse polinômio azul e esse polinômio vermelho, eles têm um gráfico completamente diferente. A única coisa que eles são iguais é na raiz 1 e 5. Todos os outros, esse aqui é metade do tamanho daquele. Como assim, se a gente pensar em gráfico? Tá? Agora, então, vamos para o gráfico. Ó, as raízes são 1 e 5. Então, vamos esboçar primeiro o gráfico do polinômio azul. Então, vou escrever de novo esse polinômio azul numa outra página aqui. Eu acredito que para muita gente essa aula está sendo bem chatinha, porque isso é repetitivo, mas para algumas pessoas isso realmente não está tão claro com o que foi visto, né, ao longo dos anos aí, viu, gente? Então, tem um pouquinho de paciência. Então, esse meu polinômio aqui, ó, P de x igual a x menos 1 que multiplica x menos 5, que a gente tinha visto que era o x ao quadrado menos 6x mais 5, se eu for esboçar o gráfico desse polinômio, como é que eu faço? O gráfico dele, eu tenho que ir lá para o plano, ok? Plano cartesiano, vou esboçar, eu tô sem, eu perdi o relógio aqui no meu desenho aqui, ó, na hora que eu venho para essa tela, não tem tá o x, aqui tá o y, aqui tá o 1, aqui tá o 5, tá? Então, isso são as raízes, é onde vai cortar o eixo. Quando eu substituo 1, faça x igual a 1. Quanto que dá o y dessa função? 1 menos 1 dá 0. Então, a imagem aqui, ó, então esse é o ponto 1 que o y vale 0. Substituo 5, 5 menos 5, então esse é o ponto 5 que o y vale 0, que está sobre o eixo, são as raízes. Esse polinômio meu, ele é voltado para cima ou voltado para baixo? Côncavo para cima ou côncavo para baixo? Esse aqui. Acho que é para cima. Para cima. Por que Pra é para cima. cima? Porque o A é positivo. Eu não tenho muita certeza. Eu calculo P de 0. O que é P de 0, gente? É para ter certeza, tá? Mas o que é P de 0? P de 0 é quando eu faço x igual a 0. Eu vou achar a interseção com o eixo y, ó. Então, algumas pessoas, para esboçar gráfico no ensino médio, faziam uma tabela. Vinham lá, faziam uma tabelinha assim, ó. Coloca aqui valores. Ai, ai, ai. Vou fazer mais bonitinho, só um pouquinho. Então, olha só. Eu venho aqui tá dando. Tem o x, tem o y. Faço x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Tem gente que faz assim, gráfico. Não é assim que a gente vai fazer mais. Gráfico de parábola, a gente vai fazer assim, ó. Eu quero os pontos importantes. Então, eu quero as raízes, que no caso era 1 e 5, que aqui dá 0. Então, eu tô querendo descobrir onde que o y dá 0. E quando o x dá 0, aonde que vale o y? Substitua. Nesse caso, deu 5, ó. Então, esse ponto aqui é o ponto quando o x é 0, o y vale 5. Ok? Além disso, então, a minha parábola, domínio reais. Então, ela vai começar um número muito grande, x ao quadrado é uma parábola. Então, ela vai começar, vou esboçar aqui de um vermelho aqui só para, vai começar, é esboço, tá, gente? Vai ficar bem desenhada, não. Mas vai ficar muito mal desenhada também, não, né? Então, ó, vem lá de cima, passa aqui. Não vai dar certo isso. Deixa eu só fazer uma coisa. Ó, não ficou o que a parábola costuma aqui nesse finalzinho, essa parábola sempre é simétrica. Então tem um vértice aqui, não tem, gente? Ó, meu desenho não tá muito bom aqui, não. Desenhar isso aqui à mão não é muito... Aqui, ó. Eu poderia usar um recurso gráfico, né? Depois a gente pode fazer isso no gráfico. Então, quando eu vier aqui, ó, aqui exatamente no ponto médio, quem é o ponto médio entre 1 e 5?
2 para cada lado, não é isso? Ó? Então, esse ponto aqui, ó, é o 3. Por que 3? Porque 1 até 3 dá 2 e 3 até 5 dá 2. É o ponto médio. Descubra esse ponto médio. Então, aqui você vai ter o vértice da parábola. Toda parábola, todo polinômio de grau 2 aí é simétrico, sempre. Então, aqui eu descubro quem é o x do vértice é o ponto médio e o y do vértice é o o f do 3. Por quê? É a imagem do 3. Eu posso... F não. No meu caso aqui, P, né? Que a função é P. É o P de 3. Então, eu vou vir aqui e vou substituir 3. Ó. 3 menos 1, 2. P de 3 vai ficar 2. Aqui, menos 2. 2 menos 2, menos 4. Então, esse valor aqui é menos 4. E esse valor aqui em cima? Esse valor era o 5 que a gente tinha achado antes. Então, a minha parábola, ela precisa desses pontos para eu esboçar. Qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem começa no menos 4 e vai até mais infinito. Ó. O meu conjunto imagem são os valores de y que são atingidos. Então, é de menos 4 a mais infinito. Então, o vértice aqui é importante para isso. O vértice, o P de 0 é a interseção com o eixo y. Nesse caso, a gente tinha visto que dava 5, não foi? Ó, substituiu 0 aqui, ó. 0 vezes 6, sobrou 5. Então, P de 0 dá 5. Vê se tem alguma dúvida em algum desses pontos que eu encontrei. Gente, ó. As raízes são onde corta o eixo x. O 1 e o 5 são esses valores que anulavam a minha função. Achavam y igual a 0. Esse aqui é quando eu acho a interseção com o eixo y. Quando eu faço x igual a 0, eu descubro onde corta o eixo y. Então, esse par ordenado aqui é o ponto. Ó. O 0 foi levado no 5. Esse ponto aqui é o vértice. O 3 foi levado no menos 4. Quem é esse menos 4? É a imagem do 3. O 3 é porque toda parábola é simétrica. Então, existe uma simetria em relação ao vértice aqui. Então, o que acontece? Vê se tem alguma dúvida, gente. Uma pausa. Alguma dúvida? Não, ok. Ok? Ótimo. Então, quando a gente vem e fala assim... Eu tenho. Quando a gente vem e fala assim, olha, o meu esboço... Eu vou fazer o esboço agora um pouquinho mais... O meu esboço da parábola ficou uma coisa assim. Só um minutinho. Ai, ficou muito ruim. Pode falar. Na verdade, não me recordo muito bem. Como você acha esse... Não estou te ouvindo, desculpa. Você pode repetir, por favor? Na verdade, não me recordo muito bem. Como é que você achou aquele 3 mesmo ali? Aquele 3 é o x do vértice. Eu vou fazer uma conta para chegar nele já, tá? Uma conta formal. Se der tempo na aula de hoje. Ai, meu Deus. Tá bom, obrigado. Então, só o seguinte. Esse gráfico que a gente fez, vou fazer um esboço dele bem grosseiro aqui agora. Assim, ó. Tá? O esboço. É como se aqui fosse o 5, aqui fosse... O que acontece com o outro gráfico que a gente fosse fazer se a gente dividisse por 2? Se a gente fosse dividir por 2, ele só ia passar nos mesmos lugares. E o que eu fiz aqui, ó? As raízes são mantidas. Ó, o 1 e o 5 estariam mantidos, mas as alturas, se aqui era o valor 5, aqui vai ser metade. Se aqui é o valor menos 4, esse menor de baixo vermelho aqui vai ser metade. Isso é dividir por 2 todas as imagens do y. Então, esses dois gráficos, eles teriam em comum só as raízes. Foi isso que eu fiz questão de frisar quando eu falei assim, olha, não sei se tinha ficado claro, eu vou voltar nisso, ó. Quando eu falei isso aqui, ó, encontre 2 polinômios que tenham as mesmas raízes. Os únicos lugares que tem o y idêntico para essas duas funções, ó, o y desse igual ao y desse, é só no 1 e no 5. Todos os outros, a imagem de y lá é metade. Então, se eu mudei esse A, eu mudei o desenho inteirinho, exceto as raízes. Então, é muito importante não esquecer o A. Convenci de que tem que ficar atento nesse A, porque muita gente preocupa só com a raiz. Não pode esquecer que tem que multiplicar pelo A. Tá lá, né? Tranquilo isso, gente? Tranquilo? Então, não esqueçam do A. A que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Beleza.
Agora, outra coisa que eu queria destacar é essa questão de como é que achar o vértice, porque o vértice é importante. Vocês viram que o vértice que deu para a gente encontrar o conjunto imagem, que foi o vértice que possibilitou? Quando a gente olhou o vértice, é que a gente viu, ó, a imagem do 3, a hora que eu vim aqui substituir o 3 aqui em cima, ó, 3 menos 1 deu 2, 3 menos 2 deu 3 menos 5 deu menos 2, menos 2 vezes 2 deu esse menos 4 que a gente achou, que é a imagem. Agora, como é que eu cheguei nesse 3? Esse 3 é por causa da simetria da parábola. Então, vamos fazer uma continha que isso é uma dedução, tá, gente? Isso aqui vocês não vão precisar de usar a dedução, não. A dedução é só porque, como algumas pessoas nunca viram e talvez não tenham, não quer ter fé, assim, eu acredito e acabou, né? A gente pode deduzir isso sem grande complicação. Então, se a gente fala assim, olha, quem são as raízes que a gente teve? As raízes foram menos b... então, só ser mais organizado um pouquinho. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Estou querendo achar o vértice de uma parábola igual a essa. ax2 mais bx mais c. Então, eu tenho certeza que esse a não é zero para ser parábola. Se o a fosse zero, isso deixa de ser de grau 2, fica sendo de grau 1. Então, quem são as raízes? Se existirem, as raízes vão ser R1 igual a menos b mais raiz de delta. Eu vou mandar um vídeo para vocês deduzindo isso aqui, tá? E a outra raiz vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui, basta completar quadrado que a gente deduz isso aqui. Coloca o a em evidência, completa quadrado e a gente deduz esse delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Quem que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, como é que eu acho o x do vértice? O x do vértice vai ser o ponto médio das duas raízes. Basta que você encontre, no nosso caso lá, as raízes eram 1 e 5. Então, 1 mais 5 dividido por 2, achava o ponto médio, que é 3. Mas então a gente consegue deduzir uma fórmula para isso. Que fórmula é essa? Essa fórmula nada mais é do que pegue esses dois valores e some aqui, ó. Na hora que a gente somar esses dois valores, vocês concordam que o mais raiz de delta e o menos raiz de delta vai desaparecer? Ó, eu estou somando esses dois, ó. Um está mais raiz de delta, outro está menos raiz de delta. Eles vão... Por quê? Porque o denominador é o mesmo, viu, gente? Ó, tá assim, ó, 2a. Vou escrever de outra cor aqui. 2a. Então, aqui tá menos b menos raiz de delta. E esse primeiro aqui tá menos b mais raiz de delta. O mínimo é o mesmo, que é 2a. Então, na hora que a gente for separar aqui, ó, tirar o mínimo é 2a. A hora que a gente for verificar, a gente pode simplificar esse com esse. Um é positivo, o outro é negativo, eles simplificam. Então, quem que é o meu x do vértice? O meu x do vértice, ele é menos b. Ó, vou tirar o mínimo, vou escrever de um jeito mais organizado um pouquinho. Ó. O mínimo é 2a, então em cima tá menos b verde, esse primeiro, e esse menos b azul, esse segundo. Então isso aqui tá ficando quanto? Menos 2b sobre 2a. Uai, mas tem alguma coisa errada. O que tá errado aqui na minha conta, gente? Isso aqui tudo era sobre 2, e eu não coloquei isso, ó. Ah, como é que eu corrijo isso? Esse sobre 2 que eu engoli, ó, é o ponto médio. Então, isso aqui, ó, é metade da soma das duas raízes. Isso aqui é o R1 e o R2. Então, metade. Então, isso aqui é dividir por 2. Pegar isso aqui e dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu multiplico por meio. Então, esse 2 eu vou cortar com esse 2. Aí é aquela fórmula que usam para o x do vértice. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, olha o x do vértice. Vou escrever isso pequenininho aqui, ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. Esse é o x do vértice. Então, voltando ao nosso exercício anterior. O x do vértice. Não olhei nada, não sei fazer conta nenhuma, só estou olhando para esse pedacinho aqui, ó. Estou olhando só para esse pedacinho aqui. Quero achar o x do vértice. Quem que é o x do vértice? Menos b. Menos b, menos 6. Então, dá 6. Sobre 2 vezes 1. Qual que é o x do vértice? 3.
Então, se eu quisesse conjunto imagem, eu já achei o x do vértice sem nem achar as raízes. Vocês viram que quando a gente não achou raízes? O x do vértice está dando 3, menos b sobre 2a. E qual é o y do vértice? Você vai pegar esse 3 e vai substituir aqui em cima e vai achar o y do vértice. O y do vértice, basta que você calcula o f do x do vértice. A hora que você faz isso, essa conta, na verdade, também tem uma fórmula que é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Aí você deduz essa fórmula como? Substituindo esses valores aqui, ó, esse valor aqui, menos b sobre 2a, lá na função, lá na f. Qual f? Essa f aqui. Eu venho aqui e substituo. Menos b sobre 2a, eleva ao quadrado. Menos b sobre 2a, multiplica. Tira o mínimo de todo mundo. Coloca em evidência, vai aparecer o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, por que isso é importante? Ou pelo menos o x do vértice é muito bom que vocês saibam de cor, tá, gente? Por quê? Porque tem funções que não têm raízes. Então, se a função não tem raízes, então quando eu venho aqui para uma função e ela não tem raízes, porque o delta é negativo, então eu não teria como fazer isso aqui, ó, essa tabela aqui, ó, e achar os pontos importantes de raízes, intercepto com eixo. Então teria só o intercepto com eixo e o vértice. Então, uma função que não tem raízes, o gráfico de uma função igual a essa, ela não corta o eixo. Toda função que não tem raízes, toda parábola que não tem raízes, o esboço dela passa por uma coisa assim, ó. Ó, se o A for positivo, ela está desenhada lá em cima. Se o A for negativo, ela é desenhada aqui embaixo. Ela não corta o eixo. Então, tem como eu achar só a interseção aqui, quando o x dá zero, quem que é o y, e qual é o x do vértice e o y do vértice. Então, é muito importante achar aí quem é o conjunto imagem. O conjunto imagem vai começar aqui e vai lá para cima. Outra coisa importante Gente, só de parábola, né? Eu queria falar de função linear hoje também. Eu acho que eu estou dando mais coisas do que precisava, né? Eu acredito que, se vocês puderem me dar o retorno, assim, professora, você exagerou, não precisava simplificar, assim, falar de tantos detalhes, a gente já sabia isso, né? Outra coisa importante, que a gente usa muito em cálculo, talvez não nesse primeiro momento aqui, mas que a gente vai usar mais para frente, é como resolver inequação. Isso aqui é esboço gráfico, mas eu poderia pegar essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5, e querer saber aonde que ela é maior ou igual a zero. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou pegando isso aqui, e estou perguntando, mudei o exercício, descubra os valores de x descubra os valores de x, tal que isso aqui é maior ou igual a zero. Como é que tem que resolver essa inequação? É como se eu estivesse apagando o resto aqui, tá, gente? Estou focada só nisso aqui agora, ó. Imagina que o exercício é esse. Meu exercício mudou. O exercício não era esboço gráfico. O exercício é resolva a inequação. Como é que eu teria que fazer? Achar as raízes do mesmo jeito, fatorar, descobrir o quadro de sinais. Com o esboço pronto, é fácil, ó. Por quê? Ah, ela é positiva, ó. Isso aqui não são os valores de y igual a isso? Isso é positivo antes do 1 e depois do 5. E entre 1 e 5 é negativo. No 1 e no 5 dá 0. Então, o conjunto solução dessa inequação seria de menos infinito até 1 fechado no 1, união de 5 fechado no 5 até mais infinito, é onde é maior ou igual a 0. Se a gente tivesse perguntado onde é menor do que 0, mudei o exercício, descubra onde isso aqui é menor do que 0. Quero menor do que 0. Aonde que é negativo? É negativo de 1 até 5, ó. Inclusive, o conjunto solução aqui, desse amarelo, seria de 1 até 5, não incluindo, porque é estritamente menor. No 1 e no 5 é igual a 0. Então, ó, é abaixo de 0 entre 1 e 5. Eu vou voltar em equações mais para frente. Mas aqui, com a parábola, é possível saber já, viu, gente? É possível saber. Agora, uma coisa interessante... Só faltou aqui. Uma coisa interessante da gente pensar
Seguinte, vou apagar isso. Se não tem raízes, como é que eu estudo o sinal? Onde que eu vejo essa desigualdade aí? Se não tem raízes, lembra daquele caso que eu fiz que não tinha raízes? Que eu falei que o desenho era todo em cima? Ah, tem aqui, aí o desenho era só em cima, por exemplo, ou então só embaixo. O esboço. O esboço é só aqui em cima, assim, ó. Então, qual é o sinal disso? Só positivo. Se não tem raízes, ou é só positiva, ou é só... Imagina que a parábola é outra aqui, ó. A minha parábola tem um esboço aqui embaixo, assim. Opa, ficou quase perto lá, né? Imagina que a minha parábola tem um esboço aqui embaixo, assim. Qual que é o sinal de uma parábola que tivesse o esboço só embaixo? Só negativo. Porque todo mundo aqui está abaixo do eixo. Né? O y aqui, ó, de todo mundo é negativo, não tem raízes. Tá? Então, é sempre possível estudar sinal de parábola. Ou tem intervalos, igual naquele exemplo anterior, que muda o sinal, ou se não tiver raízes, não muda o sinal. Tá?